fala. Vou iniciar o meu tema abordando o termo disfagia, que é um termo ainda muito desconhecido. Disfagia é uma perturbação da deglutição ou qualquer tipo de interocorrência numa das 4 fases do processo de deglutição normal. A deglutição é um processo neuromotor extremamente complexo e minucioso, que envolve 4 fases: a fase preparatória oral, fase oral, que muitos autores juntam numa só, denominando de fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. O objetivo primordial da deglutição é o transporte do bolo, do alimento ou da saliva, desde a cavidade oral, seja da boca, até ao estômago, que é o seu destino final, garantindo sempre a proteção das vias aéreas. Eu vou abordar de uma forma muito breve as 4 fases do processo de deglutição. A primeira fase, ou as primeiras 2 fases, a fase preparatória oral e a fase oral, são 2 fases completamente conscientes e voluntárias, em que está aqui muito envolvida a parte sensorial, ou seja, o olfato, a visão, o paladar, a parte tátil, e basicamente inicia-se com a introdução do alimento dentro da cavidade oral, que vai sofrer um processo de mastigação, incisão, trituração e pulverização, que conjuntamente com a saliva vai formar um bolo alimentar homogéneo, bolo esse que vai ser transportado através da ajuda da nossa língua até às próximas fases. É exatamente este momento de propulsão do bolo alimentar pela língua que vai dar início à fase seguinte, à fase faríngea, fase essa que é uma fase completamente involuntária, que se inicia com o desencadear do reflexo de deglutição. Através da contração dos vários esfíncteres que existem, o bolo vai passando desde a faringe até o esófago. A fase esofágica é a transição do esófago para o estômago, que é o nosso destino final. Desta forma, um quadro de disfagia ocorre quando há algum tipo de interocorrência numa destas 4 fases. Dependendo da fase que estiver alterada, pode ter diferentes denominações, diferentes classificações. Podemos ter uma disfagia orofaríngea, tal como o nome indica, associado a uma alteração na fase oral ou na fase faríngea, ou uma disfagia esofágica, associada mais à transição do esófago para o estômago. O terapeuta da fala só intervém na disfagia orofaríngea. Dependendo da sua origem e da sua causa, também podemos ter diferentes classificações. Quando a causa está associada a alterações neurológicas, e temos perante uma disfagia neurológica associada a traumatismos crânioencefálicos, quadros de demência, doenças de Parkinson, Alzheimer, traumas de cabeça e pescoço, AVCs. Este é um dos grandes grupos que chega até nós em contexto clínico, associada também ao processo natural de envelhecimento, em que há uma deteriorização das estruturas que estão envolvidas nesta função, que também é outro grande grupo que conseguimos ter em contexto clínico. Portanto, estes 2 são os grandes grupos que chegam até nós e que necessitam da nossa ajuda, mas também podemos ter disfagias mecânicas, psicológicas e também associadas à medicação ou intervenções cirúrgicas. Portanto, dependendo também do grau de severidade, podemos ter disfagias mais leves, moderadas ou graves. Desta forma, existe aqui um conjunto de sinais de alerta, de principais sintomas associados aos quadros de disfagia que eu queria passar a enunciar, que acho que é extremamente importante para que a população, de uma forma geral, consiga perceber, para conseguirmos intervir o mais eficazmente e rapidamente possível. Portanto, quando estamos perante alguns sinais mais visíveis a olho nu, como por exemplo uma grande perda de peso, sinais de desnutrição ou desidratação, mas também podemos estar associados a perdas de apetite, dificuldade de controle do bolo ou da saliva, queda do alimento, acumulação de resíduos dentro da cavidade oral e dos recessos, alguns sinais como tosse, engasgamento, pigarreio, alteração da qualidade vocal, uma voz mais úmida. Também temos aqui alterações a nível de sensações, por exemplo, uma sensação de estase, em que sentimos que o alimento está preso, entre outras muitas alterações e sintomas que devemos estar atentos de uma forma a conseguirmos intervir, não quando o problema já está instalado, mas também de uma forma mais precoce, de uma forma preventiva. O terapeuta da fala também trabalha nesta prevenção. Portanto, após o utente nos ser encaminhado ou referenciado para a consulta de terapia da fala, iniciamos um processo. Processo este que se inicia com a anamnese. A anamnese é um levantamento de dados, de informações clínicas, feito junto do utente e do seu familiar ou cuidador, quem acompanhar o mesmo, em que o nosso objetivo é recolher o máximo de informação possível para caracterizarmos o quadro que estamos perante. Portanto, tentamos sempre perceber qual é a patologia de base e se existem outras patologias associadas. Normalmente, utentes estão associados casos de hipertensão arterial, diabetes, entre outros.
perceber qual é a rotina diária do utente, que medicação toma, como é que é o momento da alimentação, o contexto, o alimento que ingere, alimentos que possa evitar, de que forma é que é alimentado, por colher, por seringa, por palhinha, fazer um quadro geral do momento e também perceber, por outro lado, se o nosso utente está colaborante, se está atento, se está vigil e perceber se poderemos ter aqui alterações em termos da compreensão ou da linguagem que possam comprometer a colaboração do mesmo durante todo o processo. A segunda fase é a avaliação propriamente dita. Iniciamos com uma avaliação estrutural, tal como o nome indica, avaliamos estruturas. Estruturas essas associadas à função de deglutição, estamos a falar de lábios, língua, bochechas, implantação dentária, palato duro, palato mole, entre outras. E o que é que nós pretendemos avaliar aqui? Pretendemos avaliá-las em repouso, mas também durante a função. Nós avaliamos e comparamos tónus, simetria, amplitude e precisão dos vários movimentos, sensibilidade se esta está mantida ou alterada, presença de reflexos involuntários que possam estar associados, entre outras questões, para conseguirmos fazer um quadro geral e perceber a integridade das estruturas. Avaliamos também de um caráter mais funcional, ou seja, associado à própria função. Ou seja, é oferecido ao utente alimento, se este for possível, ou então podemos recorrer à saliva do mesmo. Primeiro temos que perceber como é que o utente é alimentado, se é de forma independente ou não. Também percebemos se é por via oral, ou se está associado a uma pega ou uma sonda nasogástrica e dependendo de todas estas características. Adaptamos consoante o quadro do utente. O nosso objetivo é ter sempre as 3 diferentes consistências, líquido, sólido e pastoso, ter alimentos referentes a cada um deles. Líquido poderemos ter água, sumo, chá, aquilo que fizer parte da rotina de alimentação do utente. Sólidos, como por exemplo bolachas, cereais, pão ou pastoso, normalmente associado a papas de fruta ou propriamente papas ou sopa. Depois, perceber se o utente alimenta-se com colher, seringa ou palhinha, nós queremos ao máximo recriar o momento de alimentação do mesmo. Para tal, recorremos também o terapeuta ao oxímetro. O oxímetro é um instrumento que é usado para medir os níveis de oxigênio e desta forma conseguimos fazer uma medição antes do momento de alimentação, durante e após. E qualquer alteração nos valores pode ser indicativo, suspeito, não é garantido, de uma possível penetração ou aspiração. O que é este termo? Penetração ou aspiração é a entrada de alimento e ou saliva para as vias aéreas, para os pulmões. Há aspirações que podem ser silenciosas e então o utente não tem qualquer tipo de reação, ou no caso de não ser silencioso, o utente pode ter então tosse ou pigarreio, que é um sinal indicativo de possível penetração ou aspiração. Uma variação de 5 valores nos valores do oxigênio pode ser indicativo de uma suspeita de penetração ou aspiração. Também podemos recorrer à auscultação laríngea para conseguirmos ouvir o que é os ruídos, os sons normais e perceber se está dentro do que é típico ou está dentro do atípico. Seguidamente, se estivermos perante uma suspeita de entrada de alimento ou de saliva para a via aérea, podemos então encaminhar o utente para uma avaliação instrumental. A avaliação instrumental é feita em contexto hospitalar, é um exame radiológico, entre eles temos a videoendoscopia da deglutição e o nosso objetivo, neste caso da equipa, é oferecer ao utente alimentos nas 3 consistências que abordei anteriormente, nas diferentes quantidades e volumes e perceber como é que o mesmo gere. Ou seja, o alimento é embebido em bário, é oferecido ao utente que o vai ingerir e através de câmaras que são colocadas à volta do utente conseguimos ver todo o percurso do alimento. Desde que ele entra na cavidade oral até que chega ao estômago e conseguimos perceber a integridade das estruturas orais que estão envolvidas, mas também essa acumulação de resíduos nas cavidades e nos recessos. Com base nestas informações retiradas da anamnese e das avaliações, conseguimos definir um plano de intervenção terapêutica. É importante referir que todos os planos de intervenção terapêutica são completamente adaptados e personalizados a cada utente, às suas famílias e cuidadores e às suas necessidades e objetivos. Portanto, não há nenhum plano standard que é aplicado de uma forma geral. Portanto, daí é tão importante este processo de avaliação detalhado. Com base na avaliação, definimos objetivos para o nosso paciente e passamos a ter que fazer possíveis alterações. Alterações essas que podem envolver o contexto em que o utente está inserido. O nosso objetivo é que o momento de alimentação seja um momento calmo, seguro, sem distratores, isto é, sem rádios, televisões, conversas paralelas, para que o utente possa estar o mais concentrado possível. Mas também podemos modificar a própria postura do utente, como através de alterações de postura
de cabeça e pescoço, decorrente da nossa avaliação, conseguimos perceber aquilo que é mais seguro para o momento de alimentação. Se é uma rotação, uma inclinação, uma flexão da cabeça. Podemos também alterar o alimento propriamente dito, que é o mais comum. E como é que podemos alterar o alimento? Não só a forma como ele é apresentado ao utente, porque efetivamente os olhos também comem e, portanto, o utente estar motivado para a alimentação, mas também em termos, por exemplo, da consistência. Tal como falei anteriormente, existem 3 grandes consistências: sólido, líquido e pastoso. Por vezes, e o mais comum é o líquido, efetivamente, ser a consistência onde há mais sinais de engasgamento. Então podemos recorrer ao uso, por exemplo, de espessante, que é um pó que adicionamos ao líquido, que altera a sua consistência, podendo ser desde néctar até pudim, com base numa escala e com base numa avaliação, de encontrar qual é a consistência mais segura para o utente. Podemos também modificar sólidos e torná-los, por exemplo, pastosos. O nosso objetivo é sempre garantir a segurança e eficácia da alimentação, garantindo sempre o aporte nutricional do mesmo, fazendo o mínimo de alterações possíveis. Também podemos alterar em termos sensoriais. O que é isto? Associado às sensações, tornar o alimento ou mais frio ou mais quente, relacionado com a acidez, ser mais ou menos ácido ou mais ou menos doce, associado também à forma como o utente é alimentado, por exemplo, ser alimentado por outros, fazendo mais pressão com a colher no dorso da língua. O nosso objetivo é aumentar a sensibilidade, a parte sensorial do mesmo. Complementamos todas estas alterações também com alguns exercícios esses neuromusculares, daí ser tão importante o utente estar colaborante, atento e vigil, porque ele tem que aprender estes exercícios e tem que os treinar, fazer parte da sua rotina. São exercícios que envolvem as estruturas orofaciais que falei anteriormente, portanto, lábios, língua, etc. E o nosso objetivo é este treino para aumentar o tónus, a precisão, a amplitude dos movimentos, a sensibilidade. Portanto, o nosso objetivo é melhorar, de uma forma geral, a qualidade de vida do utente, garantindo que este momento de alimentação é um momento prazeroso na mesma, com o mínimo de alterações possíveis, garantindo sempre segurança e eficácia. Portanto, de uma forma geral, o terapeuta da fala trabalha desde uma fase preventiva, através da alerta destes possíveis sinais e sintomas, para que a população, de uma forma geral, possa estar atenta a todas estas questões, mas também quando o problema já está efetivamente instalado. E tal como eu referi, existem 2 grandes grupos que chegam até nós em contexto clínico, associado a AVCs e questões neurológicas ao envelhecimento, e o nosso objetivo final é sempre fazer uma avaliação detalhada, recolher o máximo de informação possível para definir um plano de intervenção o mais adequado a cada utente e às suas necessidades e objetivos. O nosso objetivo é reduzir ao máximo o risco associado a este momento, mas garantindo sempre que é um momento prazeroso, seguro e eficaz. O terapeuta da fala faz parte de uma equipa multidisciplinar, como falei, onde fazem parte enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, uma equipa muito variada, cujo objetivo é acompanhar o utente e garantir que todo o processo de tratamento transmite sempre qualidade de vida e segurança ao mesmo. Portanto, desta forma, concluo o tema agradecendo a atenção de todos a este momento. Muito obrigada.